Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. E eu vim aqui, neste momento, para falar um pouco, na verdade, dar uma aula novamente, uma aula que eu tive orgulho de palestrar lá na Paraíba, no encontro que a gente teve de saúde integrativa. E eu encontrei nos meus arquivos essa aula, achei muito legal. Mantive praticamente quase toda a aula, editei só algumas coisas, e eu acho que é interessante eu compartilhar essa aula com vocês, que é a respeito de os segredos para ter um bebê saudável. Isso é um assunto que toda tentante e gestante deseja, e aqui está a aula. Isso aqui, a aula foi do primeiro encontro paraibano de medicina preventiva e qualidade de vida. O tema era o cuidados na gestação. Então, qual o segredo, quais os segredos para um bebê saudável? Vamos lá. Bom, vocês já me conhecem, eu sou Glaucio, o meu currículo vocês podem encontrar até no meu site. Minhas redes sociais estão essas, eu também tenho o YouTube, né, que não está aqui. Eu tenho mais orgulho, é que sou filho de Vilma e Edísio, irmão de Ana e Sandra, esposo de Amanda, pai de Alana, meu anjo Mateus, que está no céu, João Pedro e Miguel. Miguel não tinha nascido nessa época. Sou padrinho de Ivoni, Isabela, Guilherme. Tem mais outra Isabela que eu também sou padrinho. E também futuro padrinho de Maísa Fernanda, na verdade, padrinho de coração. A futuro autor, tá vendo? Naquela época eu não tinha terminado o livro, mas aí eu terminei, e esse livro ele é dedicado muito à pessoa da Gisela Savioli, que me estimulou bastante. O esposo, Roque Savioli, foi quem quem prefaciou o livro e que me deu inspiração. Afinal de contas, ele tem um livro, Milagres que a Medicina Não Contou. E esse encontro foi fantástico, inesquecível, quando eu dei aula lá na pós-graduação da Andrea Fricks. Eu queria mostrar um vídeo que marcou minha carreira, talvez você saiba, pode ser que seja até repetitivo. Eu peço que tenha um pouquinho de paciência, porque realmente, cada vez que eu vejo esse vídeo, eu aprendo mais. E esse vídeo é que o certo é muitas vezes o mais difícil, mas tem que ser feito. Vamos lá? Vamos compartilhar agora outro vídeo, outra tela. Duas vidas por um fio. Você vai conhecer agora a história impressionante de um parto de altíssimo risco. Quando o coração da mãe parou de bater, começou uma angustiante corrida contra o tempo. Aquela sexta-feira, 6 de janeiro, começou com um mau pressentimento. Eu não dormi direito, né? Pensando nela, ela estava com muita dor de cabeça. E eu achava normal essa dor de cabeça que ela vinha sentindo. A filha de Sandra, Michele, estava grávida de 9 meses e se sentia mal. Eu fiquei em casa porque depois passava, assim, vinha aquela dor, mas depois ela passava, e vinha, passava, era assim. Insisti. E nessa insistência ela resolveu ir ao hospital com a irmã dela. Michele foi para esta maternidade em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. A mãe foi atrás. Eu cheguei ao hospital e encontrei aquela cena que eu nunca queria ter visto. Michele foi atendida na emergência com sintomas preocupantes. Era uma paciente com uma gravidez de alto risco, com uma patologia, infelizmente, relativamente comum aqui no Brasil, de pré-eclâmpsia grave. A eclâmpsia pode provocar convulsões em grávidas com pressão arterial alta. Como se meu corpo estivesse pegando fogo, eu comecei a suar e a minha respiração faltando. E a minha vista escurecendo. Aí eu vomitei e desmaiei. Daí para frente, Michele não se lembra de mais nada. A Michele estava aqui nessa sala de pré-parto junto com outras 4 pacientes. Ela estava exatamente aqui nesta cama. O quadro era grave e o médico já tinha decidido fazer uma cesariana de emergência no centro cirúrgico, mas não deu tempo de fazer a transferência. O coração da Michele parou de bater e o parto foi feito aqui mesmo. Foi a decisão mais rápida
e mais difícil. Com a parada cardíaca, não ia dar tempo de levar para paciente para o centro cirúrgico. Começava a corrida contra o tempo. Era preciso iniciar o parto mesmo sem anestesia. É uma cesariana que a gente denomina perimortem. Ela chegou muito próximo da morte, porque o coração dela parou de bater, ela não estava respirando absolutamente nada. Outros médicos foram convocados para ajudar. Quando fala o paciente parou, a gente olha para um lado, olha para o outro e sai correndo. E chegando lá, a primeira visão que eu tive, além de toda a galera que estava, toda a multidão ali meio perdida, era uma paciente deitada na cama com a barriga exposta. Eu perguntei, me dê a lâmina de bisturi, eu quero a lâmina de bisturi, eu vou operar aqui. Rapidamente troquei, coloquei o avental e operei com todo o material. Quase 15 profissionais se envolveram no desafio de salvar 2 vidas, a de Michele e a da bebê, que lutava para nascer. Você agiu como se ela estivesse morta mesmo? Morta. A gente está reanimando uma paciente que estava morta, para tentar recuperar. Mas conforme eu fui massageando, eu pensava, essa criança não vai ficar sem mãe. A gente tem uma estimativa de em torno de 5 minutos entre a parada cardíaca materna e o nascimento do bebê. Maísa nasceu muito frágil, numa situação que os médicos chamam de morte aparente. Quando eu estava fechando o útero, aí a gente escutou um choro do bebê. Eu perguntei, esse choro é da bebê? E aí o pessoal, doutor Glaucio, ela está bem. No que ela falou, ela está bem, vamos agora cuidar da mãe. Com a bebê a salvo, Michele pôde receber choques como parte dos procedimentos de reanimação, além da massagem cardíaca que já vinha sendo feita. Subi na cama, fiquei de joelho na cama, porque a escadinha não estava sendo suficiente para eu manter a posição correta. A gente escutou, tá com ritmo, tá com ritmo. Então eu disse, caramba, ela voltou. Michele foi levada para a UTI logo depois do parto para ser monitorada e medicada. E quando a gente saiu da sala de pré-parto para a UTI, eu lembro de ter ouvido a mãe dela falar assim, reage, minha filha. Eu só ouvi isso no meio da multidão. Os médicos chamaram Sandra para ver a filha. Comecei a chamar ela, acorda, meu amor, venha-se embora, tamanhinha, pelo amor de Deus. Tão linda, minha filha. Mamãe está tão feliz que você está contando. Na UTI, Michele teve pneumonia e só pôde ver a filha 7 dias depois do parto. Só que quando eu me acordei, que eu botei a mão na barriga e eu senti que eu estava sem ela e já me bateu o desespero. Eu disse, meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? Eu já fiquei nervosa. Apesar de ter passado quase 10 minutos à beira da morte, Michele não teve sequelas. Ela teve uma parada cardíaca. Se passa 10, 15 minutos, aí esse bebê tem alta chance de convulsionar, às vezes até evoluir para óbito. Não houve tempo de ter uma lesão neurológica irreversível. Tudo compactuou para que desse certo. Passado o pior, elas não se desgrudam. É o amor da minha vida, né, mãe? Maísa é o xodó da casa, inclusive da irmã, Milena, de 5 anos. Ai, coisa gostosa. Dá vontade de apertar. Graças a Deus estava todo mundo no lugar certo, na hora certa. A gente sabe que a gente tem a importância da gente na vida de muitas pessoas. Mas esse caso em particular marcou e vai marcar eternamente. Porque eu acho que medicina a gente estuda, tem as justificativas, evidências científicas e artigos, e tem livros, mas tem coisa que não se explica, não. E esse dia, que começou com um susto, acabou sendo o primeiro de uma vida inteira. Legal, né? Caramba, todas as vezes quando eu assisto esse vídeo eu fico emocionado. Olha que eu acho que eu sou o campeão. Poucas pessoas ou ninguém assistiu esse vídeo mais do que eu. Mas é um aprendizado enorme e a gente conversa, inclusive, que quando você está planejando o pré-natal, infelizmente, Michele, que eu tenho proximidade, ela não fez o pré-natal, ela não se planejou da maneira que ou desejava ou até que podia, já que a gente sabe que tem uma condição social aí importante e que, graças a Deus, junto com diversos profissionais, a gente pode fazer a diferença nesse acompanhamento. Mas existe uma forma ideal de você planejar a sua gravidez, de você cuidar dessa gravidez e ter excelentes resultados, tanto maternos como perinatais.
É garantia que isso vai acontecer? Não, garantia nenhuma. Infelizmente, eu não vou desonrar minha palavra para vocês, mas a grande verdade é que estatisticamente, você aumenta muito a probabilidade de ter um bebê em uma gestação saudável. E como é isso, Glaucio? Justamente, é o que a gente vai conversar agora na aula. Então, continuando um pouquinho a parte motivacional, devemos sempre fazer aquilo que acreditamos ser certo, mesmo que seja mais difícil. Isso lembra muito aquele momento na cesariana perimortem, porque teve colega que chegou para mim, cara, você foi muito corajoso, porque eu não faria isso não, entendeu? E aí, realmente, se eu não fizesse aquilo, que era o mais difícil, mas era o certo, talvez o desfecho seria diferente. Saber o que é certo e não o fazer é a pior covardia. Além de ter a coragem para fazer o que é certo, eu não podia ser covarde de deixar de fazer o que é certo, sabendo justamente que eu fui preparado para uma vida inteira para esse momento. E qual o objetivo dessa aula? Mostrar para o público em geral o que uma gestante deve fazer para ter um bebê saudável. Muito tranquilo, né? Quais são os segredos, né? Tem um filme, O Segredo, que traz muitas reflexões. E quais são os segredos para ter esse bebê saudável? Olha aqui, ó, aquele bebê ideal. Veja o nosso preconceito, né? Um bebê loirinho, do olho azul, né? Branquinho e musculoso, né? Será que essa é a representação do bebê ideal? A gente chamava esse bebê de bebê Johnson, né? Eu gosto muito de chamar de bebê vitaminado e abençoado, mas não exatamente esse bebê, e sim exatamente o seu bebê, ou o seu futuro bebê. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser saudável, quais são os pilares da saúde, quais as particularidades na saúde da gestante, quer sejam atividade física e controle da composição corporal, gerenciamento do estresse e sono, alimentação e suplementação nutracêutica e a importância do pré-natal integrativo e funcional. Primeiro, o que é ser saudável? Eu gosto muito desse livro da Denise Carreiro, foi minha professora na pós-graduação de Fisiologia Hormonal. Mães saudáveis têm filhos saudáveis. Sugiro a leitura. Em algumas situações, claro, como todos os profissionais de saúde, a gente pode ter algumas ideias diferentes, mas esse livro é um dos que eu separo na cabeceira e na minha estante como um dos livros importantes sobre nutrição materna. E tem um mais recente também da Andrea Fricks. Essa também eu tenho, né, uma admiração muito especial, e depois eu vou colocar no link aqui abaixo desse vídeo do livro da Andrea Fricks também. Mas vamos lá para o conceito da saúde. Saúde é a situação de completo bem-estar físico, mental e social, e não a simples ausência de doença ou enfermidade. Veja, 1948, e isso é muito real ainda hoje em 2019. E a gente amplia, né? Porque a saúde física está bem com o próprio corpo, saúde social com os relacionamentos sociais, saúde mental, satisfazer com as nossas próprias necessidades de conhecimento e desenvolvimento pessoal. Isso aqui a gente precisa amadurecer bastante. Espiritual, satisfazer os nossos valores, o nosso plano de vida. Então, é esse quebra-cabeça aqui, essa pecinha que está envolvida aí com todos esses pilares, sim, representa a nossa saúde. E se eu tivesse que resumir essa aula de uma maneira simples e bem espiritual, o segredo é ter fé em Deus, né? Essa parte da espiritualidade é bem importante, mas, lógico, né? Deus também nos deu o livre-arbítrio e a gente tem que fazer alguma coisa também. Não adianta só esperar cair tudo dos reinos dos céus, né? E aí a gente começa perguntando, primeiro a gente tem que ter o diagnóstico. Como é que está a sua qualidade de vida, né? Muitas vezes a gente avalia essa qualidade de vida por alguns hábitos de vida, quer sejam a alimentação, o próprio estilo de vida, o cuidado com a saúde, a história familiar, o meio ambiente, a atividade física, o gerenciamento do estresse, os seus relacionamentos, a restauração do sono, a higiene. Então, muitas vezes, como eu gosto muito de dizer, quando a gente pergunta sobre qualidade de vida, a gente tem que avaliar muito todos esses aspectos. E se eu tivesse que resumir, eu resumiria basicamente na questão dos hábitos, alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e qualidade do sono. Muitas vezes peço para
para a pessoa dar uma nota de 0 a 10, e aí ter uma noção de como que estão os seus hábitos de vida, ou pergunta até diretamente para a pessoa que nota que você dá de 0 a 10 para a sua qualidade de vida. Bom, no campo da medicina integrativa, você tem o acompanhamento de diversas especialidades, quer seja na medicina alternativa, convencional, ou na própria psicologia. Eu não vou adentrar muito, porque a gente já falou, inclusive, isso na aula de o que é medicina integrativa e também sobre ginecologia, obstetrícia integrativa e funcional. E são esses os pilares. A gente também prolonga um pouquinho a questão do funcionamento do intestino e a saúde espiritual, além dos próprios pilares básicos da saúde. Falamos do que é ser saudável, falamos dos pilares da saúde e vamos perguntar agora quais são as particularidades na saúde da gestante, em relação à atividade física e controle da composição corporal, em relação ao gerenciamento do estresse e do sono e em relação à alimentação e suplementação nutracêutica. Então, veja a diferença no corpo de uma mulher não gestante e gestante. Primeiro, olha só o tamanho do útero. Vejam que tem um bebê aqui, obviamente, e que tem a placenta. Isso aqui vai mudar muito a composição corporal. Isso aqui vai mudar muito a circulação. O estômago ele acaba ficando achatado. Muitas vezes os intestinos também ficam achatados. A coluna sofre também pressão até por conta do peso. As articulações elas ficam mais frouxas. A mama também desenvolve. O pulmão precisa trabalhar mais. O coração também. A bexiga ela também fica pressionada pelo bebê. Enfim, vejam um monte de alterações que a gente diz, logicamente, isso é fisiológico, mas para muitas pessoas isso não é tão fisiológico assim. Falando um pouquinho da atividade física, eu gosto muito da atividade na água, é uma das atividades que a gente, em geral, gosta de recomendar para as gestantes, mas existem, até no site drglaucio.com.br/atividade física, um guideline sobre alguns programas de exercícios específicos para as gestantes. E, obviamente, existem diversos benefícios da atividade física, principalmente diminuir dores nas costas. E eu me lembro muito na minha carreira médica, toda vez quando a gestante tinha dores nas costas, das duas, uma, ou eu passava só analgésico, ou encaminhava para o ortopedista, que, em geral, também só passava analgésico. Hoje em dia, a gente sabe quanto que é importante, né? A própria questão dietética, para que ela não engorde tanto e piore a coluna. O estresse também faz com que você tenha posturas inadequadas e piora a sensação de dor, como também você encaminhar para profissionais especializados, como fisioterapeutas, educadores físicos, que realizam exercícios, podem sim ajudar nessa lombalgia, né? Nessas dores nas costas. Outro benefício da atividade física na gravidez é que diminui o risco de parto prematuro, de pré-eclâmpsia e de diabetes gestacional, ajuda no melhor gerenciamento da composição corporal na gravidez, facilita o parto e sua recuperação, melhora a circulação e previne a formação de varizes, além de diminuir a ansiedade. É bem diferente você realizar um parto de uma gestante que tem uma composição corporal boa e que também fez exercício físico antes da gravidez ou inclusive antes e durante a gravidez. A recuperação é completamente diferente. Quem é que não deve realizar atividade física na gestação? É uma pergunta que sempre me fazem. Doutor, posso fazer atividade física? A pergunta mais correta deveria ser, doutor, eu não posso fazer atividade física? Claro que existe uma preocupação nas gestações de alto risco, principalmente no primeiro trimestre. Mas, em geral, todas as gestantes elas podem realizar atividade física. Algumas entram no regime de exceção, em que você não recomenda atividade física. Quais são essas pacientes? Uma paciente que tem uma doença cardíaca, ortopédica ou pulmonar limitante e que precisam ser acompanhadas por especialistas que ajudam-nos na decisão da melhor atividade física ou da não realização de atividade física. Grávidas de gêmeos e de trigêmeos com risco de prematuridade, ou seja, na gravidez de gêmeos você tem esse risco aumentado. Placenta prévia, que é quando a placenta fica na localização mais inferior do útero e aumenta o risco de sangramento. Pré-eclâmpsia, ela também necessita de um repouso
maior nesses casos. Sangramento genital, sim, a atividade física pode aumentar o risco do sangramento genital. Quando você tem uma diminuição dos movimentos do feto, a atividade física não é recomendada. Quando você tem restrição do crescimento intrauterino, da mesma maneira. Quando você tem hipertensão, problema de diabetes, disfunções na tireoide que são mal controlados. Outro ponto importante é se a pessoa também tiver dor, sobretudo dor abdominal, quer seja uma ameaça de abortamento ou ameaça de parto prematuro, a atividade física também não é recomendada nesses casos. Quais são os sinais de alerta durante a atividade física na gravidez? Dor pélvica, sangramento genital, falta de ar, palpitação, tontura, sensação de desmaio, visão turva, enjoo excessivo, hiperêmese e dor no peito. Claro que você vai ter um período de adaptação. É comum você, sem estar grávida, sentir incômodo durante a atividade física. Na gestação isso também é possível, mas é preciso avaliar com muito critério. E aí entra a subjetividade das coisas, né? Quando uma gestante, por exemplo, manda uma mensagem para mim no WhatsApp ou me liga, doutor, eu estou com uma dor que foi depois da atividade física e agora o que é que eu faço, paro ou não? Eu não vou saber a distância, se por acaso essa dor ela teve relação com o esforço físico. É muito mais fácil você saber se teve a ver, ou até o profissional que está lhe acompanhando saber. Então, o grande diferencial é você ser acompanhado, idealmente, com um profissional de sua confiança, um educador físico, e ele sim vai poder avaliar com calma e de forma personalizada os melhores exercícios físicos, suas posturas nesses exercícios físicos e diminuir esses sintomas. Do contrário, se você não é bem acompanhada, aí sim a atividade física, que pode ser um benefício, pode passar a ser um prejuízo. Mas, em geral, eu peguei essa imagenzinha, achei interessante. Quais são os exercícios que são proibidos? Abdominais não são recomendados, porque realmente pressionam o útero. Saltos, flexões, pelo risco de queda. Flexão é relativo, tá bom? Corrida é relativo. A corrida, em geral, não deve ser feita com grande impacto, mas eu não vejo uma contraindicação absoluta. Talvez um profissional de educação física falasse a respeito disso, mas eu não vejo tanta contraindicação. Basquete são esportes que têm um contato, todo esporte que tiver o contato é complicado. Vôlei também, risco de queda, risco de machucado com bola, com outros profissionais, risco de queda também no hipismo. Atividades de luta também é complicado, como também o mergulho pela alteração na pressão, que também altera aqui o ambiente intrauterino. Então, alguns esportes de mais complexidade, com esgrima, né? É complicado, né? A gente tem que praticar esgrima. Isso aí deve ser muito bem estudado e avaliado com um profissional de educação física. Mas a grande pergunta que me fazem é, doutor, posso fazer crossfit? E a pergunta eu sempre respondo, teoricamente, claro que pode. É uma atividade física, ela precisa ser acompanhada, em geral, por um coach, né? Eles chamam de coach, os treinadores lá do CrossFit. Só que você precisa reduzir a carga. E o que é interessante é que, poxa, se você nunca fez atividade física e você está gestante, por que você vai realizar inicialmente o CrossFit? Isso aí pode não ser recomendado. Mas, em geral, o CrossFit ele pode ser realizado por algumas mulheres. Aí a gente não pode dizer que é um exercício que pode ser realizado por todas as mulheres, e principalmente naquelas que já realizavam esse tipo de atividade física e que representavam uma grande contribuição na sua saúde. Mas é complicado você querer exigir que uma pessoa hipertensa, obesa e diabética, ela comece a atividade física com CrossFit e realize alguns exercícios que colocam em risco a saúde do bebê. Aí se o risco é maior até em não grávida, o risco na gravidez é maior. Eu gosto muito de citar esse exemplo, que foi um paradigma meu quando eu resolvi melhorar os hábitos. Não que eu seja hoje um exemplo de hábitos de profissional de saúde com excelente hábito de vida, mas eu acredito que eu melhorei bastante. Olha só, a cara rechonchunda de um cara que estava bem inflamado, com mais de 25 quilos a mais do que o presente. Essa foto foi tirada em 2017. Acho que eu estou mais parecido com esse aqui do que com esse aqui hoje. E a gente vive brigando conosco mesmo para melhorar esses hábitos de vida. E é um caminho, é importante esse caminho, a gente sempre procurar melhorar
eu acho que isso também é bem importante na gestação. E não teve, de coração, nenhum remédio milagroso, não teve nenhum pó mágico, nenhuma erva mágica, não teve nada mágico. A grande diferença entre essas duas pessoas, que são a mesma pessoa, inclusive, foi a melhora dos hábitos de vida. E a grande pergunta que a gente faz, e aí, uma mulher com 78 quilos e 1,68 m, ela é saudável? Não sei. Aqui a gente tem dois exemplos. Uma mulher de 1,68 m com 78 quilos, o mesmo IMC de sobrepeso, e outra mulher aqui com o mesmo IMC de sobrepeso. Não é preconceito. Eu, inclusive, acho que o modelo ideal de mulher seria um intermediário entre elas duas, mas, em geral, não tenho que questionar. Essa mulher, ela é bem mais saudável do que essa, tá bom? Então, do ponto de vista de composição corporal, é isso. Olha só, a mesma mulher também com o mesmo peso, a mesma altura, só que melhorou os hábitos. Olha a diferença. Aqui ela aparenta estar bem mais nova, mas isso é depois desse estado em que ela não realizava atividade física. E aqui, exemplos de mulheres nas diversas idades e com o IMC igual. Veja que interessante. Então, não dá para você avaliar composição corporal nem fora da gravidez pelo IMC, muito menos na gravidez. Então, é uma grande ruptura de paradigmas a gente tentar implementar a bioimpedância na gravidez. Existem diversos artigos na literatura, alguns deles estão expostos no site, que falam sobre a bioimpedância na gravidez. A gente precisa avançar muito, não faz sentido em 2019 a gente utilizar apenas a composição corporal através da aferição pelo peso. A gente está cometendo uma série de erros e a gente precisa avançar. Por mais que a gente não tenha tanta curva de normalidade, saiu um artigo relativamente recente sobre curva de normalidade da composição corporal por bioimpedância na gravidez. Eu acredito que é um dos métodos baratos, seguros, não tem trabalho na literatura que diga que tenha um risco da bioimpedância na gravidez. Pelo contrário, o risco que a gente já tem da exposição da grávida a celular, ao eletromagnetismo de diversos produtos eletrônicos, ao forno de micro-ondas, a computadores, a diversos eletrônicos, isso aí já está muito bem estabelecido. Não é uma aferição 1 ou 3 vezes durante a gravidez, que dura aproximadamente de 15 a 30 segundos, que vai ocasionar um risco maior nessas mulheres. E isso foi um tema abordado no primeiro Congresso Internacional de Emagrecimento Online. Graças a Deus, a doutora Denise de Carvalho colocou uma palestra sobre composição corporal e suplementação vitamínica na gravidez, que eu tive a honra de participar. Foi um evento satélite onde a gente abordou de forma, digamos assim, pelo menos em nível de Brasil, bem pioneira sobre a avaliação da composição corporal por bioimpedância. Eu vou citar alguns artigos aqui que falam sobre bioimpedância na gravidez, alterações longitudinais e correlações das medidas da bioimpedância e antropometria na gravidez, ferramentas simples e possíveis para avaliar a evolução da gravidez. Massa livre de gordura na gravidez está associada com peso ao nascer. Adiposidade materna e pobre perfil lipídico está associado com marcadores do estresse oxidativo na gravidez. Sim, magreza também pode ser complicado, né? Como também o próprio excesso de adiposidade. E aqui a gente tem um caso bem interessante em que a gestante ela acabou perdendo uma quantidade de peso importante de uma data para outra. Aqui, ó. Aqui a gente tem outubro de 2016 e fevereiro de 2017. Ela perdeu 10 quilos, só que dos 10 quilos ela ganhou massa magra. Quer dizer, minto. Ela perdeu um pouco de massa magra, mas manteve, e perdeu muita gordura. Ela perdeu 8 quilos de gordura, melhorando sim a composição corporal, já que ela saiu de um percentual de gordura elevado, diminuiu mais um pouquinho, saiu de obesidade para sobrepeso, isso durante a gestação. É um caso que eu nunca vou me esquecer, até escrevi no livro Milagres que a Obstetrícia me proporcionou.
Vamos falar um pouquinho agora do gerenciamento do estresse e do sono. A gente fala um pouquinho também no site sobre o gerenciamento do estresse e o sono, o quanto que isso pode ocasionar na saúde do bebê. Quais são os riscos? Aumento do risco de alergias, porque o excesso de cortisol faz com que o bebê produza mais imunoglobulina E, uma substância ligada às alergias, como asma, por exemplo. Baixo peso ao nascer devido à diminuição da quantidade de sangue e oxigênio que chega ao bebê, isso muitas vezes fica com vasoconstricção. Aumento das chances de parto prematuro devido à maturação mais rápida dos sistemas e aumento da tensão muscular da mãe. Maior resistência à insulina e maior risco de diabetes gestacional. Um desequilíbrio do cortisol tem muito a ver com a glândula, com o pâncreas e também com a adrenal, né? Então, na vida adulta, você vai ter um maior risco devido à exposição às citocinas inflamatórias, aumento do risco de doenças cardíacas devido ao desequilíbrio do sistema simpático adrenal e alterações cerebrais como dificuldade de aprendizagem, hiperatividade e aumento do risco de transtornos como depressão, ansiedade e esquizofrenia devido à exposição repetida de cortisol. Então, vejam a importância de você ter um bom gerenciamento do estresse na gravidez e as consequências positivas que esse bom gerenciamento do estresse pode levar. E para reduzir o estresse na gravidez, é importante adotar algumas estratégias, como falar com pessoa de confiança, contar o motivo da ansiedade, pedir ajuda para lidar com o problema, descansar ao máximo e focar no bebê, lembrando que ele pode te ouvir e ser seu companheiro durante toda a vida. Então, muitas vezes é importante ter presença plena com o bebê. Não importa o estresse que ocorre na vida externa, mas se você está bem focado com o seu bebê, que é o resultado adequado para ele, certamente você vai conseguir melhorar esse gerenciamento do estresse. Ter uma alimentação saudável, consumindo bastante frutas, legumes e alimentos integrais e evitando as gorduras. Veja como deve ser a alimentação, tem lá no site, e a gente também vai falar um pouco sobre essa alimentação e até suplementação. Inclusive, estudos mostram que a alimentação em vegetais folhosos ricos em ácido fólico e em vitaminas do complexo B melhoram a questão da ansiedade. Inclusive, existem trabalhos na literatura em que o metilfolato, uma forma ativa da vitamina B9, ele é muito eficaz no tratamento desses distúrbios psiquiátricos. Fazer atividade física regularmente, como caminhada e hidroginástica, pois ajuda a aliviar o estresse e produz hormônios que dão a sensação de bem-estar e prazer. Para começar a exercitar, vejam quais são os 7 melhores exercícios para praticar na gravidez, e aí a gente tem isso aí na parte da atividade física na gravidez. Fazer atividades que gosta, como assistir filmes de comédia, tomar banhos relaxantes e ouvir música. Muitas vezes até não fazer absolutamente nada. Não fazer nada. Pode ser também interessante. Tomar chás calmantes, como chá de camomila e o suco de maracujá, podem ser consumidos em até 3 vezes ao dia. Fazer uma terapia complementar, como praticar yoga, meditação, fazer massagens relaxantes ou usar aromaterapia para relaxar. E é importante demais o psicólogo, uma avaliação psicológica, o acompanhamento do psicólogo na gestação, na diminuição desses riscos. Bom, a gente teve a campanha aí do Setembro Amarelo, em que realmente falar é a melhor solução nessas tristes tentativas de suicídio que muitas vezes ocorrem. 8 em cada 10 grávidas sofrem de insônia ou outro tipo de problema de saúde, de sono, na verdade, na gravidez. E tem vários fatores que influenciam a qualidade do sono. Câimbras, que pode ser por deficiências de vitaminas e minerais, que precisam ser repostas, além de uma alimentação saudável. Desconforto e dor pélvica, aí também a gente vai ter outras causas. Até o próprio estresse pode levar a esse desconforto. Necessidade de urinar com frequência, e aí é importante você também tomar mais cuidado com a ingestão de líquidos, sobretudo no período noturno. A ansiedade e o estresse é fundamental também, e a própria alimentação. Se você se alimenta muito, o organismo vai ter que colocar os órgãos para digerir os alimentos que você utilizou, sobretudo se forem alimentos pró-inflamatórios, né, que vão levar uma inflamação, e aí vão ter uma dificuldade nessa digestão.
e aí vai ter uma movimentação maior desses órgãos e vai atrapalhar o sono, logicamente. Mas quais são as 5 dicas aí para se dormir melhor? Primeiro, durma virada para o lado esquerdo. Não consigo dormir para o lado esquerdo, durma para o lado direito, não tem problema. A posição facilita a circulação do sangue entre a mãe e o feto, possibilitando o envio de mais oxigênio e nutrientes para o bebê. A posição esquerda é melhor do que a direita, mas se você não conseguir dormir do lado esquerdo, o lado direito está bom demais. 2. Deite-se com a barriga voltada para fora da cama. Na hora de se levantar, coloque primeiro as pernas para fora do leito da cama para evitar o esforço desnecessário nas costas. Tem muita gente que acorda, nem parece estar grávida, e aí acorda de mau jeito, dá um mau jeito na coluna, pode também aumentar o risco de queda e de desconforto abdominal. Utilize uma almofada, ela aqui, ó, na barriga para manter as costas alinhadas e evitar torções na coluna. 4, no meio da noite, diminua o ritmo das atividades e tente dormir por pelo menos 8 horas. E 5, invista em exercícios físicos leves. Estes liberam substâncias que fazem relaxar na hora de dormir. Se você fizer um exercício pesado, principalmente à noite, isso pode lhe prejudicar e deixar mais agitado. Por outro lado, se você faz um exercício adequado durante o dia, isso pode fazer com que você fique mais cansada, diminui mais cortisol, aumenta a ação aí da melatonina, que é o hormônio do sono, e aí você consegue ter um sono mais reparador. Então, de uma maneira simples, aqui, se eu não me engano, é uma fisioterapeuta, eu não tenho certeza, mas ela orienta que se deite virada para o lado esquerdo, se deite com a barriga para o lado de fora da cama, utilize a almofada, tudo que a gente já conversou, né? E agora, sobre alimentação e suplementação nutracêutica. A gente vai falar de uma maneira mais aprofundada, no momento oportuno. Talvez eu passe esses slides com uma rapidez um pouquinho maior, porque senão a gente não termina essa aula e essa aula fica enorme, não é esse o objetivo. Mas vamos lá falar um pouquinho dos principais suplementos, para a gente resumir quais são vitaminas do complexo B, principalmente o ácido fólico, que é a vitamina B9, a vitamina B12 e a vitamina B6. Iodo, ferro, ômega 3 e vitamina D. O ácido fólico já tem o seu papel importante na prevenção dos defeitos do tubo neural. É a vitamina que mais diminuiu morbimortalidade perinatal, na verdade, pela diminuição do risco de defeitos do tubo neural, quer sejam anencefalia ou meningomielocele, e representava uma importante causa de óbito perinatal. Então, em muitos casos, é necessário uma dose mais alta de ácido fólico. Nesse tempo em que todo mundo fica com a ácido fólico-fobia, recomendando doses mais baixas de ácido fólico, é bom lembrar que pessoas com histórico pessoal familiar de gestação afetada por defeito do tubo neural têm indicação de doses mais altas. O uso de anticonvulsivantes e algumas medicações ansiolíticas também aumentam a necessidade do ácido fólico. Mutações das enzimas relacionadas ao folato, e aí fica o questionamento, quem são as pessoas que têm essa enzima, se a gente não faz de rotina para todo mundo, e realmente é um exame caro que se pedir em massa para todos os pacientes. Diabetes insulino dependente também é outro fator de risco. Obesidade por diminuição na absorção de vitaminas do complexo B, principalmente se tiver um IMC maior do que 35 kg por metro quadrado. Uso de medicamentos antagonistas de folato, como metotrexato, sulfonamidas, etc. E síndrome de má absorção. Eu acho que, inclusive, a própria disbiose intestinal seria considerada uma síndrome de má absorção, mas isso também inclui pacientes com antecedentes de cirurgia para obesidade, uso de prazóis também diminui a absorção de vitaminas do complexo B. E aí eu falo da importância do ácido fólico na diminuição dos defeitos congênitos, né, do tubo neural, melhora alguns tipos de anemia, e é muito comum você ter anemia na gestação, principalmente na população carente, diminui o risco de trombose pela redução da homocisteína, é um nutriente importante para o desenvolvimento do cérebro do bebê, e o ácido fólico participa de uma reação importante bioquímica vital para o nosso corpo, que é a metilação do DNA, fundamental para a multiplicação celular, produção de DNA, anticorpos, hormônios, neurotransmissores, ou seja, indivíduos apresentam uma boa metilação do DNA, em geral, apresentam benefícios à saúde.
A vitamina B12 é uma vitamina que tem funções importantíssimas na metilação do DNA. Devemos ter atenção especial aos veganos e vegetarianos, nessas gestantes que submeteram também à gastroplastia, pois este grupo de pessoas possui maior risco de apresentar deficiência da vitamina B12. A absorção da vitamina é um pouco complexa, porque ela se inicia no estômago, necessitando do pH ácido, e aí nós encontramos já um grande problema, que são as pessoas que utilizam os antiácidos. Os antiácidos, para as horas da vida, elas acabam tendo uma menor absorção da vitamina B12, que só será absorvida na parte inferior do intestino delgado, lá no hígado. A vitamina B6 é outra vitamina que também participa dos processos de metilação do DNA, tem um papel interessante na redução da êmese gravídica. Olha aí, saiu um estudo recente falando mal da ondansetrona, e ninguém se lembra que a vitamina B6 ela é droga A na gestação. Aquela gestante que costumeiramente tem náusea e vômitos na gravidez se beneficiam bastante da utilização de vitamina B6, chamada piridoxina, ou na sua forma ativa e melhor biodisponível, que é a piridoxal 5-fosfato. Muitas vezes só pensamos em medicamentos e nos seus efeitos colaterais para o tratamento de náusea e vômitos na gestação, e o gengibre também ajuda no tratamento e na prevenção de náusea e vômitos na gestação. E o iodo, Glaucio? Qual é a recomendação da suplementação do iodo? Ela deve ser em microgramas, varia entre 150 e tem 200 até 300 microgramas ao dia na gravidez. O iodo é importante nutriente para o funcionamento da tireoide, para a fabricação dos hormônios tiroidianos. Sua carência pode levar ao hipotireoidismo, que por sua vez está relacionado com a ocorrência de abortamentos, defeitos perinatais negativos, como hipotireoidismo neonatal, por exemplo. Lembrando que o rastreamento do hipotireoidismo na gravidez e o tratamento oportuno é uma estratégia muito importante, e que os próprios hormônios T4 e T3 contêm na sua estrutura molecular o iodo. Tetraiodotironina, triiodotironina. Então, muitas vezes, você pode inferir uma deficiência de iodo se por acaso você tiver um hipotireoidismo, já que uma das causas de hipotireoidismo é a deficiência iódica. E a vitamina D, nós já temos diversos trabalhos importantes sobre a vitamina D na gravidez. Eu sigo a linha do Instituto de Medicina Funcional, que recomenda níveis suficientes de vitamina D acima de 30, na verdade, níveis ótimos de 50 a 80 nanogramas por decilitro. Isso aqui é um estudo do Holick, que é o maior estudioso, teve no Brasil um dia desse, sobre vitamina D e até vitamina D na gravidez, ou um nível entre 125 a 200 nanomol por litro. Está aí uma boa referência para quem deseja saber sobre vitamina D na gravidez. Já tem revisão sistemática, que hoje a vitamina D é considerada, na verdade, um hormônio. Algumas patologias estão relacionadas com a deficiência de vitamina D. Ela tem função imunomoduladora, anti-inflamatória, melhora a imunidade e reduz o estresse oxidativo, além de ser importante no metabolismo do cálcio, o que é bem interessante na formação óssea do bebê. E o ferro? O ferro é um importante micronutriente para prevenção e tratamento de anemia. O ferro ele é importante na formação do radical M, que é um componente da hemoglobina, principal proteína do sangue responsável por levar oxigênio aos diversos tecidos do corpo, incluindo o bebê, no caso das gestantes. E o ômega 3? O ômega 3 é uma gordura boa, um alimento funcional, que pode ser comprado, inclusive, sem receita médica. Os estudos demonstram a importância da suplementação de ômega 3, sobretudo para a formação do sistema nervoso do feto e do sistema visual. O ômega 3 é considerado um anti-inflamatório natural. A Associação Brasileira de Nutrologia e a própria Associação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, daqui do Brasil, recomenda a ingestão de pelo menos 200 mg de DHA, ácido docosahexaenoico, a partir de 12 semanas de gestação até pelo menos a 35ª semana de gestação. Isso é controverso porque já existem estudos que recomendam a não suspensão do ômega 3 e hoje eu mesmo não suspendo mais o ômega 3. Em recente meta-análise, ou seja, a melhor evidência científica atual, envolvendo mais de 10 mil gestantes, o consumo de óleo de peixe esteve associado com maior tamanho do feto e redução da prematuridade.
E aí eu tenho um trabalho que foi publicado, acho que no New England, né? Sobre o ômega 3 na gravidez, reduzindo o risco de asma, sibilância e infecções do trato respiratório inferior nos descendentes. Então, além de ter benefício materno, apresenta o benefício neonatal e infantil. Existem guia de orientação da FEBRASG, o Guideline de 2015, escrito pelo Dr. Antônio Carlos Vieira Cabral e pelo Dr. Eduardo Sérgio Fonseca, sobre a suplementação de ômega 3 na gravidez. E o whey? Todo mundo me pergunta, posso fazer uso de whey protein? O whey protein é considerado uma proteína de qualidade. O problema não é o whey propriamente dito, são as substâncias que estão contidas neste whey. Em muitas marcas de whey temos corantes, conservantes e adoçantes, os quais, sim, esses não são interessantes para usar durante a gravidez. Consulte seu obstetra, nutrólogo ou nutricionista para a recomendação de um produto de qualidade. Leia sempre o rótulo dos alimentos e dos suplementos que você utiliza. Isso não é só para o whey, é para o ômega, é para qualquer polivitamínico que você comprar. E, mais uma vez, fica a pergunta, suplementar por quê? Se você pode adquirir também da alimentação. Eu vejo uma preocupação muito grande em você suplementar, quando, na verdade, a alimentação é que é o principal passo para o melhor desenvolvimento deste bebê nessa gestação. Vamos continuar aqui. Deixa eu, de novo, sincronizar aqui a tela. E probióticos, muito interessante, porque representam a barreira imunológica, ajuda na formação do bolo fecal, é importante na produção de neurotransmissores e também na absorção de alguns nutrientes. Ok, como é a questão dos polivitamínicos na gestação? Naquela época, só recomendava no segundo e terceiro trimestre. Hoje, eu realmente recomendo antes da gravidez e durante toda a gravidez e até o período pós-parto. Eu percebi que quando eu passei a suplementar gestantes, eu tive melhores resultados obstétricos e perinatais. Existem algumas marcas que particularmente eu prefiro, frente a outras marcas com menos nutrientes e mais corantes e conservantes. Uma outra opção é a manipulação de um polivitamínico personalizado para a gestante, de acordo com a necessidade da mesma, sem corantes ou conservantes, elaborado por uma farmácia magistral de qualidade. E lógico, como eu já falei, não adianta tanta ciência na suplementação da gestante se essa gestante ela tem péssimos hábitos, se ela, péssimos hábitos alimentares, se não gerencia bem o estresse, se não dorme direito e se não realiza atividade física. E aqui eu gosto muito desse slide porque eu comparei as diversas marcas de polivitamínicos e percebi a quantidade de diferença entre esses polivitamínicos. Esse polivitamínico A foi o que teve mais micronutrientes, né, e vitaminas, vitaminas e minerais. E vejam a diferença aqui, o D tem quase metade dos micronutrientes do A. E são as drogas, aqui na época, eu procurei listar os polivitamínicos de marcas mais vendidos. Vejam só, vamos ver alguns nutrientes importantes. Por exemplo, iodo, que a gente falou, não tem duas das principais marcas que são vendidas. E a dose que tem de 150 microgramas. Vamos lá para o ácido fólico. Eles até mudaram recentemente, tem outra miligramagem aqui. Mas na época estavam assim, bem diferente. Ferro também muda. Vamos ver a vitamina D e faz vergonha, né? Porque a quantidade de vitamina D é bem menor. A vitamina A, vejam a diferença entre cada micronutriente, sem contar que vários não tinham biotina, ácido pantotênico, cromo, cobre, magnésio, manganês, molibdênio e selênio. E aí a gente já conversou um pouquinho sobre esses micronutrientes, né? Vamos falar só um pouquinho, pois apenas 2 possuem iodo, biotina, nicotinamina, ácido pantotênico, cobre, cromo, magnésio, manganês, que eu acabei de falar. Somente um possui o selênio e o molibdênio. O selênio é importante para a produção dos hormônios tiroidianos. As doses de vitamina B12, B6 e ácido fólico são muito variáveis e, em geral, não são suficientes para gestantes com defeitos na metilação do DNA, antecedentes de malformação e defeitos de parede abdominal. A dose de iodo provavelmente é baixa para a nossa população, pois temos muito caso de hipotireoidismo por deficiência de iodo, e ainda hoje a gente escuta de diversas pessoas que, principalmente aqui no Nordeste, a gente vai ter menos hipotireoidismo, que a ingestão de sal é elevada,
Não sabe ele que não necessariamente a quantidade de iodo no sal vai estar relacionada diretamente com a deficiência ou suficiência de iodo na pessoa. Hipovitaminose D, que é tão frequente, parece que não teve nenhuma preocupação por parte dos polivitamínicos naquela época, porque a quantidade é mínima. E hoje em dia existem produtos que estão sendo, né, produzidos agora e propagandados com a maior quantidade de vitamina D. E aí, vamos observar na composição de cada polivitamínico e de todos os medicamentos e produtos industrializados a composição química, sobretudo dos excipientes. Vocês se assustarão em algumas marcas perceber a quantidade de corantes, acidulantes e um monte de substância estranha dentro de um polivitamínico. Parece até paradoxal você ter vários corantes e conservantes e ter um polivitamínico aí. Essa questão da composição vai mudar também até nos polivitamínicos que contêm ômega 3. Então, é outro quadro comparando os polivitamínicos que têm ômega 3. Mas, e mesmo assim, a vantagem de ter ômega 3 nesse produto não justificam a desvantagem de ter menor quantidade de vitaminas e oligoelementos no polivitamínicos com ômega 3 versus o polivitamínico da marca A, que a gente falou. E aí, vamos terminar essa aula falando um pouquinho do pré-natal integrativo e funcional. O que é isso? É aquele pré-natal que respeita a fisiologia, que é centrado no cliente, que compreende a transdisciplinaridade a partir de médicos, seja obstetra, endocrinologista, nutrólogo, cardiologistas, psiquiatra, que também lança a mão de nutricionistas, de educador físico, de fisioterapeutas, de psicólogos e acrescentaria também de doulas, de enfermeiros obstetras, todo profissional envolvido aí no cuidado centrado para cliente. Existem algumas informações específicas sobre o pré-natal que eu disponibilizo para todas as minhas gestantes no site drglaucio.com.br/pré-natal, e aqui ela tem explicando bem direitinho o que eu penso a respeito desse acompanhamento. Nessas orientações já foi repaginada, que aqui são as orientações de 2017, mas eu tenho um monte de orientações acerca da alimentação. O Guia da População Alimentar, o Guia da População Brasileira, ele é interessante e ele resume em 4 regras e uma regra de ouro. Faça alimentos in natura ou minimamente processados à base de sua alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. E 4, evite alimentos ultraprocessados. A regra de ouro: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias e alimentos ultraprocessados. Enfim, coma comida de verdade. Eu sempre coloco que não se pretende escrever sobre normas fixas ou totalmente obrigatórias. Eu tive aí coragem de escrever, no momento que considero oportuno, sobre o que eu penso sobre essa questão da alimentação e que isso, na verdade, é uma experiência minha, não é para ser exposta a protocolo de saúde pública e é uma forma do que eu penso e não necessariamente que seja o que é para ser difundido para todas as pessoas. A consulta e acompanhamento do pré-natal com o nutricionista é extremamente importante. O nutrólogo também pode orientar de forma mais adequada os aspectos alimentares e as suplementações nutracêuticas. A gente utiliza a velha máxima de que o alimento seja o nosso suplemento, que o alimento seja o nosso medicamento, e nós temos algumas orientações que não vão substituir a consulta com o nutrólogo. Isso vocês podem ver classicamente. Eu separei em preferir, trocar, retirar e evitar. Então, a gente tem vários, né? Preferir água de qualidade, comida de verdade, ovos, peixes, frango, carne magra, frutas com baixo índice glicêmico, carboidratos com baixo índice glicêmico, saladas e verduras, água de coco natural, polpa de fruta sem açúcar, mas o melhor é o suco da fruta ou a própria fruta, queijos magros, branco e iogurte natural, oleaginosas, pequenas porções de castanha de caju, castanha do Pará, que é rico em selênio, sementes de linhaça, chia, azeite de oliva. Não tem como dizer que não tem comida, né? Chocolate amargo a 70%,
Sal refinado ingerir com moderação. O que é que a gente deve trocar? Açúcar pelo açúcar de coco, stevia, xilitol, mel de agave, açúcar mascavo, café por chá verde, branco, limão, etc. Consultar nutricionista funcional para saber quais os chás que são permitidos durante a gravidez. E no site drglaucio.com.br/fitoterapia você tem uma série de chás que são proibidos e permitidos na gestação. C. Retirar óleo vegetal, excesso de glúten, defumados. Retirar refrigerantes e sucos de caixinha, bebidas alcoólicas, alimentos muito queimados, cheios de estrogênios, que são presentes em grande quantidade nos alimentos industrializados, nas embalagens plásticas ou de lata. Evitar grão de milho, soja e cevada. Mas aqui no Nordeste, cuscuz é vida, né? E aí, como cuscuz é uma comida típica regional, eu, obstetra e alguns nutricionistas funcionais, ainda recomendo a utilização deste alimento, que já existe, inclusive, na forma orgânica. E aí a gente faz toda uma recomendação alimentar, e quando a gente termina, a gestante lê tudo isso, ela faz a grande pergunta: doutor, posso comer sushi na gravidez? E aí, na verdade, o grande problema é que o salmão, o atum, o peixe branco, eles são alimentos saudáveis, desde que conheça a origem dos mesmos, sua forma de armazenamento e certificar que não haja contaminação do mercúrio ou outro agente infeccioso ou tóxico. A questão do mercúrio é bem complicado, principalmente até porque aqui a gente tem muito salmão de cativeiro. O ideal é comer fora de casa, porque pode ajudar a não adquirir infecções como toxoplasmose ou mesmo algumas gastroenterites. Isso não é só para o sushi, mas para diversos alimentos. E o problema da comida japonesa não é nem a comida japonesa em si, é o alto consumo de sódio no molho de soja, o excesso de carboidrato no arroz e nos molhos doces, ou da própria gordura nos sushis fritos com os óleos que são transformados em gordura trans prejudiciais à nossa saúde e à saúde do bebê, ou mesmo a quantidade de caloria. Até porque quando nós procuramos comida japonesa, procuramos por rodízio e não se come a quantidade simples e saudável, como, por exemplo, uma porção de sashimi. E aqui, olha o que aqui tem no molho shoyu. A gente pensa que é só sódio, né? A quantidade de sódio é elevadíssima, 818 por uma colher de sopa, né? Mas olha os ingredientes: água, sal, soja, milho, açúcar, xarope de glicose, corante caramelo, realçador de sabor glutamato monossódico e conservador sorbato de potássio. Só não contém glúten, mas realmente. E no pré-natal ortomolecular, a gente utiliza os 5R da ortomolecular. Rebalança a dieta, recoloca nutriente, repara a dor no celular, reimplanta a flora intestinal e remove toxina. Bom, a gente falou sobre todo esse roteiro, o que é ser saudável, quais são os pilares da saúde, quais as particularidades da saúde da gestante, e a importância do pré-natal integrativo e funcional. E eu tenho a certeza que eu consegui mostrar para você o que uma gestante deve fazer para ter um bebê saudável. Não existe segredo, o que existe é muita dedicação. Esse é um grande amigo lá de São Paulo, o Dr. Cláudio Ferrarese. A gente discute alguns casos e eu tenho uma amizade e consideração enorme para esse profissional, pessoa que eu tenho muito carinho, eu estimo muito essa pessoa. E eu pedi autorização para a Michelle para colocar as fotos de Maísa, que hoje já está enorme, que é aquela bebezinha aí, hoje é uma criança aí daquele vídeo que a gente passou. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa frase de Maria no texto de Lucas. E eis-me aqui, Senhor, para que eu possa ajudar a melhorar a saúde de diversas pessoas, especificamente mulheres e casais que nos procuram para alcançar o sonho da maternidade tão desejada e que com o mínimo nascimento de um bebê bem saudável, porque eu verdadeiramente acredito que se por acaso a gente começa a replicar e aí melhora a saúde da gestante, tem outros bebês saudáveis indiretamente, a gente está produzindo, a gente está mudando o mundo e fazendo com que esse mundo ele seja melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para a nossa humanidade. Michel Andin já dizia que se a gente quiser mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer. E eu digo de uma forma mais completa, pelo menos humildemente ao meu ver, que se a gente quiser mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer, mas também de gestar e de cuidar.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu não sei até que ponto esse vídeo vai estar aberto aí ao público. É um vídeo muito legal, uma aula bem interessante, por mais que seja extensa, mas compartilhe se você achar que foi legal para as gestantes do seu meio, para as pessoas que podem se beneficiar com essas informações que eu julgo de qualidade. Um abraço a todos, fique com Deus, espero que tenha gostado, não se esqueçam de inscrever no nosso canal se você estiver aqui assistindo no YouTube. Até o próximo vídeo.